Vamos então agora ao vivo, o senador Rodrigo Pacheco, novo presidente do Congresso, como presidente do Senado, está com a nossa analista de política em Brasília, Thaís Arbex. Ao senador, em primeiro lugar, meus parabéns pela eleição. Senador, meu boa noite ao senhor e à minha colega Thaís Arbex. E de cara, minha primeira pergunta, senador. Chamou muita atenção no seu discurso a sua frase: precisamos fazer reformas sem atropelo. Como assim? A urgência das reformas é gritante. Bom, primeiramente, boa noite, William, boa noite, Thaís, boa noite a todos que nos assistem pela CNN Brasil. O meu discurso em relação a esse tema específico das reformas é um discurso que afirma a importância das reformas para o Brasil. Já tramitam na Câmara e no Senado Federal a proposta de reforma tributária, a proposta de reforma administrativa, e quando falo que elas têm que ser apuradas e avaliadas sem atropelos, é porque, de fato, há um devido processo legislativo que precisa ser cumprido até para evitar vícios na aprovação dessas reformas. Mas, obviamente, que uma outra afirmação que fiz, além de não se ter atropelos, é que são reformas urgentes para o Brasil e assim serão consideradas pela presidência do Senado Federal. Thaís? Presidente, no seu discurso anterior, ainda como candidato à presidência do Senado, o senhor falou sobre o auxílio emergencial, sobre a necessidade de atender milhões de pessoas que necessitam dessa assistência. Mas o senhor também citou o teto de gastos. Como fazer a junção desses dois itens, desses dois temas? De fato, Thaís, responsabilidade fiscal é uma tônica que nós teremos, é importante que se tenha, há uma lógica que não se pode gastar o que não se tem, portanto, a observância do teto de gastos e a responsabilidade fiscal deve fazer parte da nossa pauta do Senado Federal em alinhamento com o governo federal. Agora, obviamente, nós vivemos uma situação excepcional no Brasil. Em 2020, nós tivemos alcançadas 70 milhões de pessoas com auxílio emergencial. Foram gastos mais de 300 bilhões de reais, quase 9 vezes o orçamento do Bolsa Família para um ano. Aquilo foi necessário naquele momento. E agora continua uma necessidade de atender essas pessoas vulneráveis. O que eu busco é uma conciliação matemática com fundamentos econômicos, com fundamentos sociais, juntamente com a equipe de governo do Ministério da Economia, para que nós possamos encontrar um caminho de assistir essas pessoas realmente necessitadas, realmente em grau de vulnerabilidade, para poder evitar os reflexos mais nefastos da pandemia. O que eu vou propor fazer já nesta semana é uma reunião com a equipe econômica do governo federal para entendermos quais os fundamentos econômicos que nós temos para compatibilizar esses dois interesses, da responsabilidade fiscal com a necessidade de atender as pessoas Brasil afora. William? Senador, por último, há duas expressões que o senhor acabou de usar agora que são de muita relevância. A primeira é a sua expressão, uma conciliação matemática. Alguns diriam, senador, fazendo uma brincadeira bem humorada com o senhor, que é a busca da quadratura do círculo. Porque o senhor fala em situação excepcional que prosseguirá. Essa situação excepcional jogou as contas públicas brasileiras numa situação muito grave. Agora o senhor está esperando do Ministério da Economia saber como é que a gente vai sair disso? Exatamente, nós tivemos 743 bilhões de déficit orçamentário de 2020, justificado sobretudo na necessidade de socorro imediato aos reflexos da pandemia. Nesse momento nós temos uma grande expectativa e uma grande esperança que é nacional, William, que é a possibilidade de disseminar essa vacina, de alargar o alcance da vacina, porque essa vai ser uma solução de saúde pública e será uma solução econômica. Nesse ato e nesse ínterim, enquanto não se tem a imunização do povo brasileiro, nós vamos precisar encontrar um caminho de assistência, que não necessariamente é uma reedição do auxílio emergencial, mas pode ser algum programa de renda básica análogo, pode ser o incremento do Bolsa Família, e nós vamos buscar o máximo possível de saber onde nós temos as riquezas nacionais, quais as alternativas criativas que nós temos para fazer essa conciliação matemática com fundamentos econômicos, buscando a responsabilidade fiscal, mas não deixando de cumprir um dever social de assistir pessoas que realmente precisam no Brasil hoje. Thaís, por favor. É isso?
Senador, o senhor Thaís? citou no seu discurso a vacinação também, essa vacinação em massa, o senhor acabou de falar de novo. Como que o Legislativo pode contribuir para isso? A gente vem vendo o país enfrentando uma certa dificuldade, principalmente na chegada dos insumos, e que vai determinar a produção da vacinação no país. Qual vai ser o papel do Legislativo nisso? Qual vai ser especialmente o papel do Senado nesse processo? Primeiramente, ter compatibilidade com a agenda do governo nesse sentido. Há medidas provisórias, já há uma medida provisória referente à vacina, outras medidas serão tomadas pelo governo e o Legislativo precisa ser resguardado a sua independência, colaborativo para garantir a vacina. A partir do momento que nós tivermos a vacina no Brasil, de onde quer que ela venha, desde que certificada pela Anvisa, nós temos, Thaís, um sistema único de saúde que é um dos melhores do mundo, que poderão dar a vazão necessária em razão da capilaridade de alcance às pessoas. Então, o que nós precisamos nesse momento é da vacina, dos insumos da vacina. E é também uma pauta que nós também cuidaremos já imediatamente, já houve um apelo grande dos senadores e das senadoras nesse sentido, para participarem dessa discussão com o governo federal para que o que estiver no alcance do Legislativo, além obviamente do dever de fiscalizar, o que estiver no nosso alcance, a gente permitir que a vacina seja uma realidade no Brasil, e acho que já há um amadurecimento grande do governo federal e do Ministério da Saúde nesse sentido, da compreensão de onde quer que ela venha, desde que com qualidade certificada pela Anvisa, ela tem que ser adquirida para poder se colocar à disposição do povo brasileiro. Senador Rodrigo Pacheco, novo presidente do Congresso, presidente do Senado, nosso muito obrigado pela sua participação e boa sorte no seu trabalho, senador. Boa noite. Thaís, até já. Mas para voltar à questão do que sobra para o Bolsonaro em termos de bandeiras. Ele rasgou todas as bandeiras, né, Josias? Faltaram poucas. E essa, do loteamento dos ministérios, era uma que ainda estava resguardada. Ele rasgou a bandeira do combate à corrupção, quando ele permitiu a passagem de todas aquelas medidas, como a do COAF, etc., que impediam de alguma forma o avanço disso. Teve o episódio da demissão do Sérgio Moro. Ele também colocou no STF o Cássio Nunes Marques, que é um nome longe de agradar a base dele, e, por fim, ele fez essa aliança espúria com o Centrão. Tudo isso significou jogar bandeiras para o alto, né? E sobraram poucas. E isso se refletiu agora nos últimos monitoramentos nas redes sociais, por exemplo. Esses monitoramentos já mostram que a base bolsonarista está perdendo a paciência, está irritada. Essa base bolsonarista que, apesar de tudo isso que aconteceu até agora, sempre perdoou o Bolsonaro, sempre achou uma desculpa para ele, sempre fez vista grossa. Agora, essa base bolsonarista começa a ficar em dúvida. E isso teve 2 turning points. Um foi Manaus, a crise de Manaus, com aquelas tragédias horríveis, capaz de sensibilizar até uma pedra, né, quanto mais um apoiador do presidente Bolsonaro. A desgraça, o desastre que foi a gestão daquilo e que acabou, sim, caindo na conta do Bolsonaro. Esse foi um turning point. E o outro, de novo, que a gente já mencionou aqui, que foi o fim do auxílio emergencial. São públicos diferentes, mas contribuíram para dar essa balançada, essa desequilibrada no apoio dele nas redes sociais, inclusive. E agora, como é que ele vai sair dessa? O que ele vai sair, ele conta justamente com o Lira, né, para sair dessa em dois aspectos. Primeiro, passando alguma coisinha, uma cenourinha aí capaz de agradar, fazer um agrado para essa base que anda um pouco desconsolada. Alguma coisa no território do desarmamento, das armas, ou alguma coisa em relação ao aborto, uma pauta de costumes que seja capaz de reaglutinar essa base dele. Isso já está encomendado para o Arthur Lira, isso já está com prioridade na lista do Arthur Lira. Vamos ver se o novo presidente da Câmara começa a cumprir esse acordo, que é um acordo feito com o presidente Bolsonaro. E a outra questão é essa que o Sakamoto já falou. Eu acredito, sim, que eles vão retomar a ideia do auxílio emergencial, e não por questões humanitárias, porque a gente já sabe que essa não é exatamente uma preocupação que comova o presidente Bolsonaro, mas porque é uma equação muito simples.
Tem auxílio emergencial, a popularidade dele sobe, sobretudo no Nordeste. Fim do auxílio emergencial, a popularidade dele cai, sobretudo no Norte e no Nordeste. Então, diante do cenário desfavorável que se configura, eu acho que a ideia de reativar o auxílio emergencial é uma realidade muito próxima e isso já está sendo sinalizado aí, aqui e ali, na equipe econômica, nos discursos, inclusive, que a gente ouviu hoje no Congresso.